Boa noite, boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo pela estrada do Instagram com essa canção maravilhosa que pede para você não abandonar o barco. Escuta um pouquinho dessa canção, escuta só um pouquinho. Escuta um pouquinho dessa canção. Alguém de novo, ele vai te restaurar. Ele vai ressuscitar os seus sonhos, os sonhos da sua casa, os sonhos da sua família. Não abandone o barco, não abandone o barco. Já vai entrando, escutando esse louvor maravilhoso. Já vai louvando, já vai adorando ao Senhor. Você não vai parar. Você não vai parar. Ele tem promessas. Ele tem promessas para mim, ele tem promessas para você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Não pare. Não pare. Não pare. Não pare. Não pare. Siga em frente, siga para o alvo. Seja bem-vindo nessa estrada do Instagram. Esse louvor é lindo, esse louvor é lindo. Você não vai parar, você vai chegar do outro lado, você não vai parar. É muito forte, é muito lindo esse louvor. É muito lindo, é muito perfeito. Não pare não, deixa que ele conduz o seu barco, deixa que ele direcione você. Deixe que Ele te leve para caminhos mais altos, para caminhos mais verdejantes. Vai, prossiga para o alvo, prossiga para o alvo. Muitos tentam nos puxar para trás, mas a flecha, para ela atingir o alvo, ela é puxada para trás. E depois é um rumo certo, ele se chama alvo. Não abandone o barco, não abandone o barco, não abandone o barco. Se eu tivesse um som aqui, daqueles assim, bem barra pesada, acho que ninguém ia conseguir ficar na live. Mas ele restaura sonhos, ele restaura a minha vida, ele restaura a sua vida. Ele ressuscita sonhos, ele ressuscita família, ele ressuscita saúde, ele ressuscita aquilo que se deu por perdido. Não para não, não para não. Eu abri essa live hoje com esse louvor, com essa canção que eu escutei hoje durante o dia. Não pare, prossiga para o alvo, mesmo com todas as nossas imperfeições. Ele sabe que nós somos imperfeitos, mas Ele quer nos usar com a perfeição dEle nas nossas imperfeições. Não para não. Ele é Jesus, o Nazareno, e Ele sabe da nossa imperfeição, mas Ele quer cumprir em nós o plano perfeito dEle em nós, na nossa imperfeição. Eu quero desejar uma noite abençoada para todos, eu quero declarar uma noite de sobrenatural. Eu cheguei do trabalho, aí eu fui fazer uma comidinha para o meu cachorrinho, tadinho, porque ele estava com fome e minhas filhas não estão aqui, e eu tinha que alimentar ele, claro. Mas eu quero falar algo para vocês, já quero agradecer a todos aqui do grupo, pessoas que não estão no grupo, sabe? Muitas vezes eu esqueço de avisar que eu vou entrar, é porque não é algo mecânico, sabe? É algo assim de Deus, de Deus pro meu coração, para esse aparelho aqui, para essa tecnologia que Deus tem nos presenteado para chegar do outro lado, para chegar numa casa, para chegar em uma outra cidade, num outro país, quem sabe, né? Nós somos ferramentas para ser usadas na mão dele. Então eu quero desejar para você uma noite excepcional. Há um tempo eu venho orando ao Senhor por uma promessa que eu tenho, que esse livro aqui, ó, fala que eu tenho. E há um tempo eu venho orando para que Deus faça o melhor na minha vida e das pessoas que estavam envolvidas dessa promessa que Deus fez a mim, para mim e para todos que estavam envolvidos nessa promessa. E eu venho orando já há algum tempo.
E nos últimos dias, durante oração, jejum, clamor, lágrima, choro, há 3 anos eu venho orando por esta situação. Há 3 anos. Eu gosto de contar o milagre, mas eu gosto de contar o tempo de choro, tá? Isso para mim é de suma importância. Porque isso não diminui a minha fé, mas isso me faz ficar mais perseverante. Então, há 3 anos eu venho orando ao Senhor por essa promessa que eu tenho. E às vezes eu já me dava assim por falar, tá bom, Jesus, não é pra mim. Então mas eu orava, sabe? Aquela coisa de você querer desanimar. O dia que você tá mais fraco, você fala, vou desanimar. Aí Deus vai te dar um ânimo, né? Aquele renovo, aquela misericórdia que se renova toda manhã. Então, aí fala, vai, ora mais um pouco, não desista, ora mais. E eu orando, jejuando. E foi muito forte o que aconteceu comigo nos últimos dias, que eu clamando ao Senhor naquele monte lá, orando dentro da minha casa, nas madrugadas. E eu sempre colocava, eu tenho um hábito de escrever cartas para Deus. Alguém já viu esse filme? Tem um filme Cartas para Deus, muito lindo também. Triste, mas é muito lindo. Então eu tenho o hábito de escrever cartas para Deus. E nos últimos dias, veio na minha memória, falei, nossa Jesus, eu já escrevi tantas cartas para o Senhor e na maioria que eu vou escrevendo, eu vou queimando as cartas, né? Vão concretizando, eu vou queimando, coisas que não concretizaram, eu continuo orando, mas eu queimo. É igual pedido de oração, eu vou orando, depois lá no monte eu levo e vou queimando os pedidos de oração, seja meu, seja de pessoas que eu conheço, que eu não conheço, que me pedem para orar, enfim. Aí eu pedi ao Senhor, uma pessoa, eu tinha um processo para resolver lá em Minas, e eu pedi ao Senhor que entrasse nessa situação, como ele sempre fez. Só que você lembra que eu falei com vocês aqui na live, que no início do ano, eu entreguei o controle dele, que eu tirava da mão dele, que eu insistia em tomar da mão dele, eu entreguei para ele. Falei, Jesus, o controle da minha vida não é minha, não é meu, é do Senhor. Toma o controle do Senhor, porque a minha vida, quem governa é o Senhor, não sou eu. Aí, eu sempre falando com ele. E uma outra frase que eu sempre falando, eu tenho certeza que Deus vai agir na minha vida, nas questões que eu tenho colocado, apresentado a ele. Sempre falando, Deus, quando entrou esse ano de 2020, eu passei a usar essa frase. De todas as formas que eu posso orar, que eu posso buscar a Deus, essa frase não sai mais da minha boca. Eu tenho certeza no agir de Deus. Eu tenho certeza no agir de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai fazer isso. Eu tenho certeza que Deus vai fazer aquilo. E isso tem ardido muito forte no meu coração. Aí quando foi há quase 2 meses atrás, uma pessoa me fez uma proposta de um problema que eu tinha que solucionar lá em Minas e eu não concordei. Eu não concordei, mas com o coração assim... Isso é o Senhor que está preparando, Jesus? Aquela pergunta que sempre fica, né? E eu falei, não, vou deixar. E aí, passando-se 2 meses, a pessoa me fez uma nova proposta e eu também falei, não tá legal e tal. Não é que eu tava escolhendo não, gente. É tanto medo, receio de fazer aquilo que não está no propósito de Deus, que eu ficava... antes de falar um sim, eu tinha que orar e Deus tinha que confirmar comigo. Aí, de uns 10 dias pra cá, essa mesma pessoa me procurou e falou, olha, nós vamos fazer esse processo de forma diferente. Eu concordo em fazer assim e assim. E aí, quando foi esses 10 dias atrás, eu conversando aqui na minha casa com meu marido e tal, e orando a Deus, e orando ao Senhor. Aí, essa pessoa falou assim, olha, enfim, eu aceito a sua proposta, falou comigo, aceito a sua proposta e nós vamos fechar assim. Nós vamos bater o martelo assim. E eu continuei orando. Aí sabe o que eu fiz durante esse período? Eu esqueci do negócio. A pessoa me falava, não, beleza e tal, e orando. Eu não coloquei aquela expectativa dentro de mim igual eu fazia antes. Eu tenho buscado fazer isso em todos os processos, em todas as situações. Porque quanto mais você foca numa situação, ela se expande.
E aquilo que é ruim se expandir, vai ficar pior, vai ficar mais doloroso. E eu tenho aprendido assim. Aí, como eu bati o martelo, eu falei, eu não vou me agitar, por quê? Enquanto eu não assinar os documentos que eu preciso de assinar, eu não fazer tudo que eu preciso de fazer, eu vou ficar na minha. Agora, presta atenção, pega o código. Eu orava, eu oro, falar no passado que foi ontem, o hoje, e eu continuarei assim. Eu orando, eu colocava na minha boca as palavras, Senhor, eu tomo posse, igualzinho eu vi um dia a pessoa falando, mas eu já fazia isso. Só que às vezes eu fazia isso só pra mim, eu falava assim, eu tomo posse daquela situação assim, 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 eu tomo posse daquela cura, eu tomo posse daquele contrato, eu tomo posse da venda daquele imóvel, eu tomo posse do pagamento daquela dívida. Eu sempre falei assim. Mas aí o que eu fiz? Eu falava com Deus, eu tomo posse, eu coloco na minha mente, Senhor, eu ligo na terra para que seja ligado no céu, a assinatura daquele contrato. Aí eu já ia verbalizando a assinatura daquele contrato, ainda fazia até a posição da mão com a caneta. Falei, Jesus, eu tomo posse, igual uma outra que eu já peguei o código hoje, que eu vou passar para vocês. Então eu comecei falando isso nas minhas orações. Eu tenho certeza que o Senhor já preparou essa situação para mim tomar posse. E eu tomo posse, em nome de Jesus, no céu, no reino espiritual, no natural, na minha mente e na assinatura daquele contrato, sendo lavrado em cartório, em nome de Jesus. E sempre que eu orava para essa situação, sempre que eu não orava para essa situação, eu declarava essa frase, eu declarava desse jeito. Que eu já tomava posse da situação e colocava nos detalhes, lavrado em cartório, assinado, registrado, tudo. Gente, num dia antes de eu fazer esse processo, eu tive um sonho com meu pai. E o meu pai, Deus recolheu ele há 3 anos. E eu senti muito e sinto muita falta do meu pai até hoje. Tanto que na ida pra lá, que era eu ia pra cidade dele, onde ele morava, onde ele foi enterrado, pra mim foi muito difícil. Eu já tive lá, depois que ele faleceu, já uma ou 2 vezes, mas eu fui no mesmo dia e voltei. Depois que meu pai faleceu, mesmo tendo casa lá, nunca mais eu dormi lá, enfim. Aí, quando um dia antes disso acontecer, eu sonhei com meu pai. Foi um sonho assim. Eu estava assistindo a live do Pablo, deu 6 horas, a live dele terminou, passou o código e tudo. Eu cochilei por 15 minutos, porque eu tinha que levantar para ir pro monte. Eu cochilei por 15 minutos. Dentro desses 15 minutos, meu pai sentado lá na casa dele, falando comigo, eu falando com ele, pai, eu tenho que contactar com a pessoa que você conhece e tal, e como você já sabe, eu estou tomando algumas decisões para fazer a venda de algumas coisas aqui que te pertencem. Meu pai já falecido. Aí, e tinha um homem perto do meu pai falando assim comigo, vem cá, Jolene, eu estou ensinando o seu pai a lidar com os bens dele. Eu falei, Eu falei, que legal. E esse homem sumiu, saiu assim. E aí eu sentei do lado dele, meu pai era uma pessoa muito calma mesmo. Aí eu sentei perto dele, aí eu falei com ele assim, pai, eu não sei se você vai ficar chateado comigo, mas eu tô vendendo um imóvel que é seu e tal, e eu espero que você não fique chateado. Meu pai sentado na posição que ele sempre ficava quando ele era vivo, e a forma que ele tinha pra gente conversar com a gente, passando a mão na cabeça, assim. E aí ele virou pra mim e falou assim, filha, vende, pode vender. Eu cheguei a conversar com o seu irmão que eu ia vender tudo isso, ia passar para você, ia passar para ele. Eu lembro que ainda falei com ele assim, falei, pai, deixa eu te falar uma coisa. Herança de filha é quando o pai recolhe, quando o Senhor recolhe os pais. Porque herança dos pais para os filhos e o pai em vida é maldição. Ele falou, não, filha, mas pode vender. Pode fazer, do jeito que você está sendo orientada a fazer. Gente, aquilo foi assim, foi uma paz muito grande no meu coração. Por quê? Porque você tinha preocupação? Não, mas é por outros processos, por outras pessoas envolvidas, sabe? Então foi uma paz muito grande no meu coração. E
tudo que Deus me mostrou, tudo que Deus me confirmou nos últimos 2 meses aconteceu da saída da minha casa até a volta para minha casa nessa viagem aí que eu saí daqui no domingo e voltei na terça à noite. 1.000 quilômetros, pouco mais de 1.400 quilômetros até onde eu tinha que ir, só de ida, e foi muito, 1.300 quilômetros, foi muito forte, tudo como aconteceu. É como se alguém tivesse assim, feito um croquis de tudo que eu ia viver, um plano de voo, um plano de viagem, um city tour, digamos assim. Mas foi tudo exatamente do jeito que Deus me mostrou, do jeito que Deus preparou em todas as situações, nos mínimos detalhes, nos mínimos. E eu senti uma alegria tão grande no meu coração, por quê? Porque eu tinha mais do que a certeza que eu estava ali fazendo o que Deus tinha preparado para mim. Com todas as pessoas envolvidas nisso, com todas as situações, eu estava assim com a minha mente, com o meu coração muito tranquilo. Por que eu tô contando isso para você? Porque hoje eu posso falar para você que eu chorei muito, que eu achei que houve muitas situações nesse processo que me fizeram chorar muito. Achei não, aconteceu. Eu chorei muito pela perda do meu pai, depois de depois do Senhor resgatar o meu pai, eu ainda tenho que passar por algumas situações que eu não gostaria de passar. Então, assim, foi tudo muito, muito difícil. Eu estou resumindo uma história de 3 anos, resumindo para vocês em poucos minutos. Por quê? Porque Deus é perfeito, porque o tempo dele não é o nosso, porque o tempo dele, a vontade dele é perfeita e agradável, porque os planos dele são mais altos. E presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Eu declarei nesses dias que eu tomo posse do plano de voo que Deus tem para minha vida. Sabe o que é plano de voo? Quando o piloto entra numa aeronave, num voo comercial, para poder te levar de uma cidade para outra, de um país para o outro, ele tem um plano de voo que chama carta. Naquela carta tem toda a instrução de voo que ele tem que fazer para ele poder chegar no destino. Pois eu tomei posse disso, do plano de voo para minha vida. Eu tomo posse desse plano de voo para minha vida, porque eu quero voar mais alto. Eu quero ir para o destino que ele já preparou para mim. E eu venho declarar isso na sua vida, o plano de voo, as instruções, a carta de voo do Senhor sobre a sua vida, a sua casa. Não se conforme com a vidinha medíocre, não se conforme com um casamento medíocre, não se conforme com um trabalho, talvez que você esteja passando humilhação. Olha, entenda o que eu tô falando sobre a questão profissional. Você que consegue avaliar, não se conforme com essa migalha que muitas vezes o diabo nos oferece e a gente fala, tá tudo bem. Eu tenho raiva quando eu chego perto de uma pessoa e falo, tá tudo bem? Tá indo do jeito que Deus quer. Não tá nada, porque Deus quer o melhor pra gente. Mas eu estou falando isso não como revolta. Eu estou falando que Deus tem um plano de voo nas nossas vidas muito lindo. E eu tomo posse desse plano de voo porque eu quero voar mais alto. Eu quero ir mais além. Asas com águia, com asas como águia. Eu quero voar mais alto porque assim diz a palavra. E deixa eu te contar como que Deus cuida da situação. Nesse trajeto daqui para Minas, nós estávamos indo e Deus nos deu um livramento de acidente muito forte, muito grande. E aconteceu de um carro que estava à nossa frente, quilômetros à nossa frente, nós nem vimos o acidente, se envolveu num acidente. Como? Um caminhão saindo de um posto de gasolina, bateu no carro e o carro acabou com o carro, quebrou o carro do cara e o cara ficou desmaiado dentro do carro. E a gente passando na hora. Gente, eu olhei assim, eu falei com meu marido, para, porque o cara tá desmaiado lá dentro e não tinha ninguém ali por perto parando. Aliás, tinha um carro, mas um rapaz que parou, ele tava com criança no carro e ele não quis ficar muito tempo. Aí eu falei com ele, para, por favor, porque ele tá machucado, porque o vidro quebrou, enfim, o cara realmente estava machucado. Aí ele saiu do carro, depois que acho que ele tinha desmaiado, e ele voltou à consciência. Aí ele saiu do carro, a gente tava lá, minha filha ficou no carro, eu e meu marido, nós saímos e tal. Aí ele falou assim, nossa, o caminhão saiu de uma vez e acabou comigo. Eu falei, o quê? Gente, como que pode uma pessoa fazer isso com a outra, não parar, não dar socorro?
Ele falou, não, ele não parou, não deu socorro. E o cara com muita raiva naquele momento falou, ele não podia ter feito isso não. Eu sou caminhoneiro também. E ele estava num carro pequeno. Ele estava num CrossFox. Eu sou caminhoneiro, ele não podia ter feito isso. Aí o outro rapaz que parou para ajudar falou assim, então, mas graças a Deus não aconteceu pior com você. E ele estava assim, todo ensanguentado, machucou, muitas escoriações. Ele estava pingando sangue nos braços, nos dedos, nas unhas, enfim. Mas graças a Deus, Deus poupou a vida dele. Aí o rapaz que parou, que saiu primeiro, falou assim, não vai atrás dele não compensa e tal. E ele ficou muito chateado. E o carro dele acabou. Deus deu um livramento enorme para aquele homem. Enorme, enorme. Acabou o carro do homem. E nessa questão de acabar o carro do homem, o que acontece? Nós chamamos o SAMU, ligamos no nosso telefone, chamamos o SAMU para ele socorrer, para vir atender aquele homem. Mesmo ele estando consciente, andando e tal, mas a gente sabe que esses acidentes assim, às vezes está acontecendo alguma coisa séria com a pessoa e a pessoa no momento ali não tá quente, o corpo não tá sentindo, né, os ânimos. Gente, eu falo, Deus vê o que a gente não vê. Deus escuta o que a gente não escuta. Chamamos e tal, ele ficou lá. Aí entramos no carro e continuamos a viagem. Quando a gente chega, andamos menos de 10 quilômetros, um pedágio. Na hora que a gente chega nesse pedágio, a gente viu um tanto de motoqueiro parado. Como era no domingo, esses encontros dos motoqueiros, que eu acho o máximo. Parado. Aí, daí a pouco, a gente para atrás dos motoqueiros, no pedágio. E o caminhão que tinha batido no cara, a gente passou por ele e ele estava, aquela barra de ferro obrigatória que tem atrás de todos os caminhões, estava arrastando no asfalto a ponto de estar dando faísca. Aí eu falei com meu marido, é ele, não é? Meu marido falou, não, é ele sim. E na hora que ele foi parar no pedágio, todo mundo, os motoqueiros, tudo reconheceu, é o cara que bateu no outro. Gente, meu marido pulou do carro na hora, já foi lá na frente do caminhão, mandou fechar a cancela, mandou colocar cones e parou e falou, desce do caminhão, que você quase matou um cara ali, um caminhoneiro totalmente nervoso, fazendo de vítima, falando que não sabia o que estava acontecendo, não sabia. Aí eu voltei pro carro, fiquei com a minha filha dentro do carro. E nisso, na hora que eu olhei no olho dele assim, ó, Deus virou pra mim e falou assim, ele tá fingindo, ele não tá falando a verdade, ele não tá sendo verdadeiro. Aí eu falei com meu marido, não acredita que ele não tá sendo verdadeiro. Aí, ele tentando simular uma situação. Olha, posso te falar a verdade. Se você acredita, se você não acredita em Deus, nesse Deus soberano, nesse Deus do sobrenatural, Ele faz e faz sim na nossa vida. Parou todo o pedágio, começou a juntar a fila de carro e do nada, aquele carro todo detonado, naquele acidente, aquele homem todo sangrando, chega dirigindo aquele carro, todo sangrando, parecia o Highlander. Gente, o que era trágico passou a ser cômico. Todo sangrando. E desceu do carro. Aí eu perguntei pra ele, é ele? É ele sim que me bateu. Eu falei, Senhor, como que o Senhor faz as coisas? Nós paramos, todos os motoqueiros, tinha uns 20 a 30 motoqueiros ali. E parou e ninguém deixou aquele homem sair. Por que eu tô te contando essa história? Porque além de Deus dar um livramento de vida para aquele homem que eu não conheço, Deus ainda deu um livramento para ele do prejuízo, gente. Por quê? Começou, todo mundo chegou em volta daquele caminhoneiro, não deixou ele sair e falou, você não vai sair. Gente, mas foi assim, eu acho que saiu até no jornal. É uma coisa assim que se eu te contar, o que era para ser trágico passou a ser cômico, mas é a mais pura verdade. Juntou os 20 motoqueiros, tudo um homem assim de 1,90 m. Eu falei, eu duvido que esse cara agora vai fugir daqui. E o cara chegou sangrando, com o carro todo detonado, o carro mal estava andando. Eu pensei que esse carro não fosse sair do lugar sem o guincho. Gente, é uma coisa impressionante. Eu estava na estrada e ele passou por nós e nós paramos o caminhão. Sabe o que eu estou te contando essa história? Porque por mais que vem aquele enviado do demônio para tentar te parar, para tentar te matar, para tentar matar a sua vida, os seus sonhos, para acabar com você, Deus usa aquele que conhece, que não te conhece, Deus faz, Deus refaz, Deus quebra de novo, e Ele faz de novo, como diz em Jeremias 18. Por quê?
Porque além daquele homem não ter tido a vida ceifada por uma pessoa que não tem um pingo de amor pelo próximo, ele ainda deu a oportunidade dele se redimir financeiramente com aquele homem. Entendeu? Eles ficaram lá fazendo acordo, os motoqueiros não saíram enquanto o negócio não se resolveu. Depois eu continuei a estrada com meu marido e minha filha, mas os motoqueiros ficaram ali. Sabe o que é isso? É que Deus é fiel. Deus é fiel. Eu nunca vi aquele homem que bateu, nunca vi aquele caminhoneiro, os motoqueiros também não. Mas juntou ali quase 40 pessoas para parar aquele caminhoneiro que estava fazendo algo que era ruim aos olhos do Senhor. E ele nos protege, ele prepara situações, ele faz o impossível para nos livrar de uma situação. Eu virei para aquele homem e falei assim: moço, Deus te deu um livramento de vida muito grande, hein? Eu pensei comigo, se esse homem não é cristão, se ele não reconhece Deus na vida dele, a partir de hoje ele vai reconhecer. Por quê? Porque é exatamente isso aqui, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é, gente, perfeito no que faz. Foi assim, um livramento demais, foi precioso. Então, por que eu tô contando a história para vocês? Porque tudo Deus prepara nas nossas vidas, tudo Deus faz. Não adianta a gente achar que às vezes a gente está numa situação esquecida por Deus. Nós não estamos esquecidos. Muitas vezes a gente acha que nós estamos esquecidos, porque realmente é difícil esperar a vontade de Deus. Não vou falar que é fácil, porque não é fácil. Não é fácil esperar o tempo dele. Mas para Deus, um ano para nós, para Deus pode ser um dia. E ele nos guarda mesmo em silêncio. Sabe qual que é o negócio? Quando a gente está passando pela faculdade de Deus, que ela é dolorosa, ela não é a faculdade do mundo, ela é a faculdade de Deus, ela é a faculdade do céu. Dói. Você tem que ser aprovado. Porque se você não for aprovado, o negócio volta e volta pior. Então a gente tem que ser aprovado. Mas como a gente tem escutado tanto, a minha cicatriz é remédio do outro. A minha dor é remédio do outro. O meu testemunho é remédio do outro. E eu falo pra vocês uma coisa. Aquilo que você acha que está impossível, eu também achei. Eu também achei que tomar posse daquilo que Deus tem pra mim, porque eu sou filha, herdeira e co-herdeira do grande eu sou, eu também achei que era impossível. Gente, esse ano Deus fez não só duas coisas, mas duas. Uma é essa que eu falei. Uma outra que era aos meus olhos, aos olhos de qualquer homem, impossível. E Deus foi lá e bateu o martelo ao meu favor. Então, mas é tudo com lágrima, não é nada sentado, esperando, passeando, viajando, voltando, é com lágrima. É lágrima que ninguém vê, mas Deus vê. É dor que ninguém sente, mas Deus sente, porque Deus sente a minha dor, Deus sente a sua dor. Deus vê a lágrima que eu choro lá no chuveiro, na cama, quando tá todo mundo dormindo. Deus vê a lágrima que você chora à noite, quando tá todo mundo dormindo. Deus vê, Deus sabe aquele que te faz algo e que você fecha a boca para não querer dar uma má resposta, mas ele vê. Aquele que você vira e fala assim, na hora que você está sozinho: Senhor, você ouviu meu pai? Como que dói? Tá doendo, Senhor, tá doendo. Mas Deus vê essa dor, Deus sente, mais do que vê, ele sente essa dor. Então eu tô te falando isso, é como testemunho vivo. Como testemunho. Conselho, não se recebe conselho daquele que não tem cicatriz. Não se recebe conselho daquele que não viveu nada. Não se recebe conselho daquele que não pode ser a cicatriz dele possa ser um remédio para sua dor. Não tem como. Quem é você para falar, para me instruir nisso ou aquilo, sendo que você nunca passou? Então, eu te falo, como Deus deu livramento para aquele homem naquele acidente. Um homem que eu nunca conhecia, mas eu fiquei enfurecida de ver aquele homem todo sangrando e o outro que provocou aquilo sair correndo. Eu não deixei, eu não consegui, o meu marido não deixou. E eu via que não era só eu não, é por isso que eu falo, ainda tem gente boa nessa terra sim. Ainda tem gente boa nessa terra sim, porque era mais de 20 pessoas lá para ajudar aquele homem, porque é uma injustiça. Deus vê essa injustiça, Deus vê aquilo que eles estão fazendo contra a sua vida, contra a minha vida, porque ele tem os olhos que nós não temos, mas é por isso que eu tenho clamado ao Senhor: Senhor, me dê olhos de águia, me dê olhos do Senhor, me dê olhos espirituais, que eu não venha ver com os olhos carnais, mas com os olhos da fé. E é o que eu falei com vocês,
Peça a Deus a partir de hoje, Senhor, me coloca, prepara na minha vida o teu plano de voo para mim, porque eu quero voar mais alto, porque eu quero voar como águia. Porque aqui, ó, aqui diz que nós voaremos com asas como águias. Então por quê? Por que que eu não vou clamar isso ao Senhor? Eu quero o plano de voo dele para minha vida. Eu quero o plano de voo dele para minha casa. Eu quero a carta, a instrução de voo dele para minha vida, para eu dar os voos direcionados por ele, porque eu quero voar mais alto, eu quero voar como águia, porque a palavra diz isso. A própria palavra diz que nós faremos obras maiores sim, faremos voos mais altos sim. Por quê? Porque é promessa. Se eu tenho que obedecer aquilo que ele fala, eu tenho certeza que eu também tenho direito por ele, vindo dele, daquilo que ele tem para mim. Por isso que eu tomo posse do plano de voo dele para minha vida. Eu declaro o plano de voo dele para a sua vida. Eu declaro a vontade perfeita e agradável do Senhor para a sua vida. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Diz a palavra. Então, eu tomo posse, seja com dor, seja semeando com lágrima, seja o que for. Quem mandou largar a rede? Não pare, não pare, não pare. Siga, prossiga para o alvo, prossiga para o alvo. Porque é como a flecha, nós somos puxados para trás. Mas ele nos honra, mas ele tem o melhor para nós. E eu tenho que testemunhar sim, gente, porque tem muita gente chorando, tem muita gente desesperado, tem muita gente assim, desanimado, que perdeu as forças, que perdeu a esperança que Deus possa mudar, que perdeu a esperança que Deus possa transformar. Mas eu creio nesse Deus, sabe por quê? Porque teve dia que eu não queria sair do quarto, porque eu pensava, Jesus, o Senhor me esqueceu. O Senhor não está ouvindo as minhas orações, não. E eu ficava procurando tudo e todos. O que eu estou fazendo que Deus não está ouvindo as minhas orações? Eu tenho livre acesso com o Pai. Eu tenho livre acesso, porque a partir do momento que você coloca o teu joelho, que você começa a matar a tua carne, renunciar a tua carne para fazer a vontade dele, eu tenho livre acesso com ele, porque eu sou filha, herdeira e co-herdeira do trono, herdeira dele. E eu passei a falar isso: Senhor, eu sou tua filha, eu não sou bastarda, eu sou filha do Deus vivo, eu sou herdeira do teu trono, e eu tenho herança a ser tomada aqui na terra, herança que eu vou tomar posse, e eu tomo posse, eu declaro em nome de Jesus que a herança do Senhor, do Deus vivo sobre a sua vida. Toma posse, fala, profetiza sobre ossos secos, fala, coloca palavra de glória, palavra de favor, palavra determinante. Deus não nos fez por cauda, Deus nos fez por cabeça. Deus nos fez por cabeça. Deus não nos fez por cauda. Ele quer que nós demos voo mais alto. Por isso fala na palavra. Por isso eu clamo a Deus: faz, Senhor, em mim o teu plano de voo. Faz em mim o teu plano de voo. Faz nesse homem, faz nesta mulher aqui, Senhor, o teu plano de voo, voos mais altos. Não importa se eles estão desejando o teu mal, não importa, entrega eles na mão do Senhor. Porque a própria Bíblia fala, devemos orar mais por aqueles que nos perseguem do que daqueles que a gente ama. Não importa, porque é muito fácil eu virar para você que tá com a dor. Se precisar de mim, conte comigo. De boca é muito fácil. Eu quero ver ali, ó. No vamos ver se a pessoa, se aquele, se aquela vai lá te ajudar mesmo. Não vai não, sabe por quê? A minha dor não dói em você. A sua dor não dói em mim. É por isso que eu clamo. É por isso que é assim que eu luto as minhas guerras. É joelho, é choro, é lágrima, é jejum, é oração. Falei, Deus, eu quero a marca no meu joelho. Eu quero ficar com a marca no joelho de oração. Sabe por quê? Oração é que abre os nossos olhos. Oração que nos mostra aquele que está tramando contra nós. Oração é que nos dá o livre acesso com o Pai. Oração é que tem nos dado o livramento. Por quê?
é o intermédio nosso com o Pai. Hoje aconteceu algo muito forte depois daquela hora que eu gravei aquela live. Muito forte. Muito forte mesmo. Eu não posso contar para vocês aqui hoje, mas eu vou testemunhar isso. Muito forte. Quando você coloca a tua vida, pega o plano de voo do Senhor para a sua vida, Deus te mostra até aquele que está querendo te passar a perna. Até aquele que está querendo te prejudicar. Deus te mostra. Deus te traz aquela, sabe aquele negócio de você ficar alerta? Filha, filho, fica atento. É isso. Então não adianta, pode gostar, pode não gostar, pode desejar o bem, te desejando o mal, mas deseja o bem, ora, vai lá e ora, Jesus, toma aqui aquela pessoa que tá querendo meu sangue, toma aqui aquela pessoa. Eu falo isso, gente, com o coração muito limpo, tá? Eu falo isso com o coração muito em paz, eu não falo isso com revolta no meu coração não, porque eu estaria sendo hipócrita falando isso. Mas é porque eu já falei assim, é porque eu já vivi. Eu falava com Deus assim, como que o Senhor quer que eu ore para aquela pessoa que está tentando me arregaçar de todas as formas, Senhor? Aí Deus falava comigo assim, então, filha, é assim que a gente aprende, é dessa maneira que a gente vai aprendendo. Não estava preparada para receber dele naquela hora, por quê? Se eu não consigo nem orar para a pessoa que está lá no outro lado da rua, lá no outro bairro, lá não sei aonde, com o coração limpo, gente... Isso é fato. Então eu falo com você, a nossa cicatriz é o remédio do outro. A nossa dor hoje, o nosso testemunho hoje é o remédio para o outro. Muitos estão numa situação que não conseguem pedir ajuda, às vezes por vergonha, às vezes por própria opressão, mas a gente chega, Deus nos envia, entendeu? De uma forma que leva uma palavra de conforto para aquela pessoa. Aí a pessoa liga-se e fala, opa, eu tô viva, porque eu tenho um Deus, porque Deus está comigo, porque isso, porque aquilo. Eu quero deixar isso para vocês hoje, sabe por quê? Porque além de tantas vitórias que eu tenho, que eu posso contar, testemunhos, esse foi bem doloroso para mim. Foi bem doloroso, eu chorei muito. Quem me conhece, as pessoas dentro da minha casa sabem. Então, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer. Esse é o versículo que eu descrevo. A alegria veio ao amanhecer. Se Deus está te fazendo passar por uma situação de vergonha, e você está nesse lugar ainda de vergonha, posso te falar uma coisa? É aí nesse lugar de vergonha que ele vai te honrar. Sabe por quê? Ele só vai te tirar daí na hora que ele te honrar. Sabe por quê? Porque todos que estão zombando da sua cara, todos que estão querendo a sua queda, literalmente, essas pessoas vão ver que você serve um Deus, que você tem um Deus que pode operar prodígios e maravilhas, que quebra o arco e destrói a lança, para mostrar para eles que você tem um pai e que esse pai não te tira do lugar da vergonha sem antes te honrar. Aí ele te honra, depois que ele te honrou, depois que ele fez todos os detalhes se cumprir na sua vida, aí ele te leva para o outro lugar. O lugar que você sonha, o lugar que ele sonha, vai dar sua intimidade com Deus. Mas eu posso te falar, eu já passei por vergonha por várias vezes na minha vida. E Deus não me tirou o que ele não me tirou daquele lugar enquanto ele não me honrou. Deus não me tirou de uma situação enquanto não me honrou. É muito forte. Então, se você está passando por uma situação que você não está conseguindo entender, não procure entender, não. Você vai entender só lá na frente. Não procure entender, não. Deus, ele vem e faz. Jolene, você fala tanto de Deus, eu vou falar de quem? Vou falar dos outros? Eu tenho que falar dele mesmo. Ele que me fortalece, ele que me dá vida, ele que me dá fôlego, é ele que sustenta a minha casa, ele que me leva, ele que me traz, ele que é meu tudo, ele que é meu respirar. Eu vou falar é dele. Ele não é só meu, não é seu. Se você tá aí assistindo a live, é porque você também tem tudo isso que eu tenho do mesmo Deus. Não tem outra coisa. É fato. É fato. E tem pessoas aqui na live, ó, que tem histórias de vidas assim, ó, mas muito fortíssimas, muito fortíssimas. Eu tô lendo aqui, ó. Você pode contar a minha vitória, foi Deus que está fazendo. Verdade, um dia que você quiser, Sônia, vamos entrar aqui para você contar seu testemunho também.
Não só no grupo, mas também para o Brasil inteiro ver, né? É isso mesmo. Sabe por quê, gente? A gente tem que testemunhar? Primeiro, é igual eu falei, existia 10 leprosos. Todos foram curados, só um voltou para agradecer. Entendeu? Além do nosso agradecimento, a gente tem que testemunhar. Por quê? Para dar sopro de vida nas outras pessoas. Para dar ânimo para as outras pessoas. Entendeu? Porque tem dia que é mais difícil. Tem dia que a gente tá mais forte, mas tem dia que a gente tá mais para baixo. Então, o nosso testemunho ajuda outras pessoas a continuar a caminhada. Então, eu tenho que falar dele. Eu tenho que falar dele. Às vezes a gente tá lá no escritório, lá numa reunião. Não adianta. Se Deus me autorizar a falar algo da parte do Senhor, eu falo mesmo. Eu não retenho pra mim. Eu falo. Mas se Ele me autorizar, com bastante sabedoria, porque eu também não quero pagar preço por desobediência, não. Por quê? Porque se Ele faz na minha vida, Ele faz na sua também. Óbvio. Eu não sou filha única dele. Diga-se de passagem que eu mais tenho irmão, né? Mas é isso, gente. Eu quero agradecer vocês e falar que não desista não, desista dos sonhos, não desista não. Tem dia que dá vontade de chutar o pau da barraca mesmo, mas não desiste não. Desista não, prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo, porque esse Deus é perfeito, esse Deus faz, a sua casa não está vazia, a sua casa está habitada. Quem governa na sua casa é Jesus Cristo, a menos que você deixe ele para a porta, do lado de fora da porta. Só para você ter ideia, sabe o que eu faço aqui na minha casa? Eu não faço todos os dias, mas às vezes eu faço. Eu quando vou arrumar a mesa pra gente almoçar, enfim, jantar, às vezes, porque em casa não é muito jantar. Quando eu vou arrumar a mesa, eu sempre coloco um prato a mais. Aí os meninos perguntam assim, mas para que esse prato? Para o Senhor. Eu convido ele para cear conosco, eu convido ele para sentar na mesa conosco. Ah, então por que você não coloca todo dia? É porque não é todo dia que às vezes dá, principalmente agora que tá todo mundo em casa. Diga-se de passagem, a minha prole é grande, né? São 4 filhos, então tá todo mundo em casa. Mas a minha casa não está vazia, a minha casa está habitada, quem governa ela é Deus. Quem dá as ordens aqui é Deus. Se Ele falar que é para fazer, nós vamos fazer. Se Ele falar que não vai fazer, não vamos fazer. E pronto. Eu aprendi que o não de Deus é minha alegria também. Já chorei muito, falando, Jesus, por que o Senhor não me deu essa porta? Por que o Senhor não abriu? Aí Ele vai e abre, eu quebro a cara. Gente, a dor da desobediência dói demais. Já sentiu dor de arrependimento? Desobediência é pior. É pior. Então, convida ele para sua casa, deixa ele entrar não como só um convidado, mas como o dono da sua casa, como o governador da sua casa. Por quê? Porque as coisas acontecem, as coisas vão acontecendo, vão transformando, vai limpando e vai. E através de nós ele vai fazendo na vida de outros. Amém? Eu quero orar nessa hora agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Amém? Pela vida de cada uma aqui. Porque Ele é perfeito em tudo que faz. Amado Deus, poderoso e soberano Pai, eu quero louvar e bendizer ao Senhor por este dia, colocar as nossas casas no centro do Teu querer, dizer ao Senhor em tom bem alto, a nossa casa não está vazia, ela está habitada. Existe um Deus que habita na nossa casa. Existe um Deus que governa a minha casa e a casa de todas as pessoas que passarem por essa estrada dessa tecnologia, Senhor. Que o Senhor está nos dando a oportunidade de levar, Senhor, uma palavra de conforto, um testemunho de vida, vivido pelo Senhor, porque é o Senhor que nos permite, porque é o Senhor que faz. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, pela minha vida, pela minha casa, pela vida e a casa de cada um. Senhor, eu peço a Ti que não falte coisa pequena e nem grande na vida dos Teus filhos, na vida dos Teus pequenos, em nome de Jesus. Abençoe a vida de cada um, Pai. Traga à existência aquilo que cada um precisa. Se é a cura, meu Pai, se é a libertação, se é um renovo, se é a restituição da família, se é uma porta de emprego, não importa o que seja, para o Senhor não há, meu Pai, dificuldade em operar em nós o milagre. Muito pelo contrário. O Senhor está sempre disposto a nos abençoar infinitamente mais com o que pedimos, com o que clamamos, com o que pensamos. Em nome de Jesus, eu abençoo a noite dos teus filhos, as suas filhas. Eu abençoo, meu Pai, em nome de Jesus, cada um que passar pela estrada desta tecnologia.
Gente, eu só tenho que agradecer. Eu achei que tinha até desligado. Eu só tenho que agradecer e vamos continuar. Porque virão mais vitórias, virão mais lágrimas, mas é isso. Isso é para nos fortalecer, amém? Um beijo no coração de todos vocês. Ficam na paz. Deus abençoe a noite. E coloca na presença do Senhor. Aquilo que é impossível para nós não é impossível para Ele. Aquilo que eu tenho que fazer e você tem que fazer, Ele não vai fazer. Aquilo que Ele tem que fazer, Ele não vai te deixar esperando em vão. Ele vai simplesmente falar, filho, toma, agora chegou a sua vez. Amém? Um beijo grande no seu coração e vamos tocar terror na terra porque faz parte. 4h59 da manhã. Amanhã é sexta? 4h45, tá? Porque amanhã tem L4, viu? Não se esqueça, amanhã tem L4, 4h45 da manhã. Como todos sabem, não é todo mundo que vê o nascer do sol, né? Mas estamos aí e não podemos parar. Eu já até criei o hábito de acordar, porque já passaram-se 2 meses, né? Acordando às 4h40 da manhã para poder aprender, libertar, virar a chave mestra, destravar, tirar todas aquelas mediocridade que existe em nós, né? Deus dos nossos pais, né? Como o Pablo fala, nós fomos educados para ser o quê? Um Zé Ninguém. Infelizmente. Mas é para isso que Deus existe na nossa vida. É para nos ajudar a destravar. E usa pessoas como ele tem sido usado para nos destravar. E usa a nossa vida para destravar a vida de outros, né? Pelo amor de Deus. Não vai ter obesidade mental, não. Vamos colocar para fora, tocar terror na terra com tudo que a gente está aprendendo. Quem gosta bem, quem não gosta bem também. E continua. Vamos caminhando. Vamos passando bastão. E é assim que a gente vai vivendo. Beijo no coração de vocês, fica na paz, Deus seja com todos vocês, amém?